Salve, amada igreja, com santa gloriosa paz do Senhor, amém? E os amados ouvintes da palavra de Deus. Vamos estar aqui falando mais um pouco da palavra de Deus, se encontra no livro de Esdras, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, amém? Que diz assim: No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Então, aqui em primeiro lugar, que fica no versículo 1, diz que para se cumprir a palavra de Deus que foi proclamada pelo profeta Jeremias. Porque o capítulo 1 de Jeremias, do verso 10, o Senhor levantou Jeremias, dando ele poder sobre as nações e reinos. Lá é poder para destruir, arrancar, arrasar, derrubar. E também para construir e também para plantar. E a primeira parte já se cumpriu, porque Jeremias pregou falando que o rei deveria voltar para o Senhor juntamente com o povo, e também os sacerdotes voltavam completamente para o Senhor, principalmente os reis e sacerdotes, porque não estavam cuidando direito das viúvas, dos necessitados, peregrinos, não é isso? Que moravam ali naquele lugar, deixando faltar mantimentos, remédios, não estava cuidando conforme deveria cuidar e nem cumpriu o seu mandato conforme deveria cumprir, como rei, e os sacerdotes como sacerdote. E nós vemos, que os sacerdotes não eram muito de obedecer, a voz do Senhor, não todos, mas a maioria. Se você pegar de Gênesis a Malaquias, você vai ver que sempre o sacerdote deixava a desejar, e nós sabemos que os liderados seguem o líder, se os líderes não for bom, os liderados também vai seguir aquele caminho, também não são todos, porque a Bíblia fala lá em Isaías, capítulo 1, do verso 19, fala: se o Senhor não deixasse alguns remanescentes no nosso meio, nós seríamos destruídos como Sodoma e seríamos igual a Gomorra. Então, por causa dos remanescentes na igreja, que a igreja não vira bagunça que deveria, que a qual vem virando. Mas por causa dos remanescentes não é tão escandaloso assim. Por quê? Porque os remanescentes oram, buscam a Deus de uma forma sobrenatural para que não venha acontecer, tanta coisa desagradável dentro da igreja. E Deus ouve os remanescentes, porque é bíblico. Louvado seja Deus, Então ali o sacerdote não era muito de obedecer, não. Nós vemos, sobre Moisés, que Deus levantou Moisés falou que era dom de línguas, de palavras. Aí o Senhor falou: então, Moisés, vai no deserto, que lá vai vir seu irmão Arão para te ajudar na obra. Eu vou revelar para você os meus decretos e você vai passar para Arão, que vai ser o seu porta-voz. Mas aí chegou um período que Moisés foi para o monte, ficou 40 dias ali orando, que foi na época que Deus estava preparando a lei para dar para Moisés, Aí o povo achou que Moisés tinha morrido e virou: Arão, faz alguma coisa para nós adorar. Por quê? Porque seu irmão morreu. Aí Arão foi lá, fez um bezerro de ouro, o povo começou a adorar, profanaria, coisas, liberdinagem e outras coisas a mais acontecendo ali. E aí eu pergunto: se realmente Moisés tivesse morrido, quem seria o líder? Não seria Arão? Arão não sabia que Deus não tolerava aquilo no meio do povo? Um povo que ele escolheu? Arão sabia. Mas por que Arão então fez? Então você vê que não tinha tanta obediência assim no meio do sacerdote. E Arão era um sacerdote, um grande sacerdote, não é isso? Levantado por Deus. Os seus filhos foi a mesma coisa, entrou dentro da tenda, levantou um fogo estranho, Deus foi lá, matou os dois. Aí vem Eli também, com 98 anos, foi omisso, aos erros dos filhos, Ofni e Finés, não repreenderam, os líderes foi falar com ele, Deus preferiu falar com Samuel do que falar com ele, não é isso? Houve uma guerra trazida por Deus, que foi a sentença do Senhor, porque ele deixou tudo acontecer e foi omisso aos pecados, aos erros,
erros, não é isso? E acabou morrendo seus filhos, e ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço, morreu também, e fosse a glória de Deus. Então nós vemos de Gênesis a Malaquias que os sacerdotes não era muito de obedecer, também não, né? Mas vamos lá com a palavra do Senhor que tem que ser pregada. Aí, amado querido, Deus, então, bradou ao coração de Ciro, né? Porque quando fala despertou, também fala bradou ao coração do rei Ciro para que proclamasse um decreto para a reconstrução do templo, porque no capítulo 1, do versículo 1, né, fala com Jeremias, e no versículo 2 a construção do templo. Por que a construção do templo? Porque o versículo 3 fala reconstruir. Porque a construção do templo ia ser o quê? Um novo começo. Porque Judá estava destruída socialmente e espiritualmente. Então Deus ia reconstruir. Construir, né? E reconstruir a espiritualidade e a vida social. Construir porque esse ia ser um novo começo, uma nova etapa, uma nova experiência, um novo caminhar, um novo pensar, uma nova ideologia, né? Louvado seja Deus, a qual Deus ia dominar toda a situação e trazer graça, prosperidade, misericórdia e abundância para o povo. Reconstruir, porque deveria ser no mesmo lugar, em Jerusalém, que é a capital de Judá, reconstruir o templo ali. Para quê? Para que os descendentes dos seus antepassados viessem a se lembrar. Foi aqui, aqui o nosso antepassado vinha aqui, adorava o Senhor, com o templo construído por Salomão, né? Ia voltar a ter o quê? Um memorial daquilo ali, ia passar o quê? Adorar a Deus com todo vigor, ia saber por que foi destruído, porque o próprio Jeremias relembrou, não é isso? Relembrou por que Judá foi destruído, tá lá no Jeremias tá lá em Jeremias, no capítulo... Deixa eu ver muito bem aqui, para não passar errado, né? No capítulo 7, do verso 6 ao 7, e também no capítulo 22, do verso 3. Ele relembrou por que Judá foi destruída, não é isso? Então Deus deu a graça para a reconstrução, para o povo, né, meditar e pensar, não, temos que andar no caminho do Senhor, o sacerdote é a mesma coisa, para que Deus venha nos honrar, não trazer a desgraça, né, mas nos honrar, né, para que nós venhamos ser bem sucedido em tudo que nós viemos fazer. Louvado seja Deus, porque a mão de Deus está sobre nós. Louvado seja o Senhor. Então ali, né, o rei Ciro falou assim, vou mandar os que estão em cativo para a construção, ouro, prata, bronze, né, e tudo que puder ajudar, e quem estiver na redondeza aí também vai ajudar também na construção. E ali, então, foi de vento e popa, o povo chegou lá, beijou sua terra, porque estava sendo de cativo, né, exilados, voltando para sua pátria, beijou, levantou alguns altares no sapatinho sem fazer muita bagunça, porque a cidade vizinha estava tudo de olho, né, e ali queimaram sacrifício, adorando a Deus e tal, e começaram a construir. Então foi levantando parede, levantando muro, levantando tudo, mas quando levantou os primeiros alicerces, foi aonde começou os conflitos, né? Por quê? Porque os que estavam ali, né, que fez aquela mistura e virou samaritanos, eles vieram querer ajudar. Os que estavam exilados, eles estavam lá o quê? Separados. Eles não fizeram mistura, estavam separados. Mas os que ficaram em Judá, que não foi levado em cativo, fizeram a mistura. Então Deus mandou os que estavam em cativo para construir, não eles. Então quando eles pediram, os exilados falaram assim, vocês não. Mandaram nós construir, vocês não. Não, mas nós adoramos o mesmo Deus. Você encontra dentro da palavra, né? O livro de Êxodo tem 10 capítulos. Você encontra lá, você vai ver. Aí eles falaram, não, vocês não. Aí tudo bem, já que nós não podemos construir, aí a Bíblia relata, né, no livro de Êxodo, que eles pagaram alguns pedreiros para atrapalhar a obra, né, e começaram também a jogar aquela semente ruim, né, aquelas palavrinhas, arrumando ali uma contenda, uma situação desagradável, para parar a obra, para que a obra viesse parar. Mas não parou, eles continuaram trabalhando de vento e popa. E quando levantaram as primeiras colunas, os primeiros alicerces, né? Aí o que aconteceu? Veio os inimigos do templo. A Bíblia fala que veio os inimigos do templo, montado no cavalo da desgraça, para parar a obra. Fala, quem mandou vocês construir isso aqui? Né? Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou? Aí eles não deram muito ouvido, continuaram construindo, né?
Porque eles sabiam que eles vieram de lá do exílio para construir. Eles sabiam, para que está perguntando uma coisa que já sabia? Eles queriam mesmo arrumar confusão, conflito ali, né? Para levar alguns presos ou matar alguns para acabar com a obra. Você sabe como é que é o inimigo. O inimigo, quando vem, ele vem para querer destruir. A Bíblia fala, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele não vem para brincar, não é isso? Então eles viram que não parou a obra, eles mandaram uma carta, olha só. Se encontra lá no capítulo 4 de Esdras, do verso 11 em diante. Diz assim: esta é uma cópia da carta que eles enviaram ao rei Artaxerxes, de seus servos que vivem ao oeste do Eufrates. Informamos o rei que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde má. Olha só. E estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Olha só, agora visto que estamos a serviço do palácio e não nos é conveniente ver a desonra do rei, nós lhe enviamos esta mensagem ao rei, a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores. Nesses arquivos o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de revolta desde a época antiga, motivo pela qual foi destruída. Olha só, né? Pensa bem, eles mandaram uma carta, primeiro falando do trono, e arrancar o cara do trono, uma cidade rebelde, vai se rebeliar para querer arrancar quem? Arrancar o rei do trono. Quem quer perder o poder? Quem está sentado no trono não quer levantar. Né? Essa conversa, se me tirar daqui, eu fico na igreja servindo água, isso é papo, né? Para boi dormir. Nós somos servos de Deus, nós temos a mente de Cristo, visão de água, isso é papo para boi dormir, tá? Aí, e mexeu o quê? Na finança, ó, não vai te pagar imposto nem taxa. Arranca do trono, ainda vou perder meu dinheirinho ainda? Calma aí, foi lá, procurou e viu que ali, no Pergaminhos Persa, que ali levantou reis poderosos. Não quis dizer que era cidade. Os reis poderosos vão defender quem? A sua pátria. Então eles não são rebeldes. Você tem minha pátria, eu vou pagar tributo para outra pátria, por quê? Se a minha pátria, eu estou trabalhando dentro da minha pátria, eu tenho que pagar para a minha pátria, não para outros povos. Não é isso? Então não é rebelde. Mas eles mandaram essa carta aí para tentar o quê? Parar a obra, e a obra foi parada porque o rei viu que levantou grandes reis poderosos, então mandou parar a obra parou. Por um bom período, a obra ficou parada. Não é assim que acontece? O que acontece? É para nós trazer no dia de hoje, é aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que veio de outra denominação, congregar para conosco, né? Isso, aquelas pessoas que aceitam Jesus também, é o primeiro amor, né? Que a Bíblia fala que os últimos serão os primeiros, aquele primeiro amor, aquela coisa toda. Começa a buscar Deus de uma forma sobrenatural. Quem vem de outra denominação começa a buscar Deus também, de uma coisa, né, sobrenatural, e glorificando, jejuando, comendo palavra, louvando, daqui a pouco é queimada e revertida pelo Espírito Santo, começa a profetizar, falar em novas línguas, começa a ter visão espiritual, né? E Deus vai cumprindo as palavras. Que acontece? A turminha que está lá há muitos anos, se titulando dono da igreja, profeta ou profetisa da casa, né? Pessoas com dons espirituais, aí não quer aceitar quem está chegando agora. Aí começa o quê? Perseguir. Aí começa aquela perseguição, que só Jesus na causa, né? Nós sabemos disso, nós congregamos numa igreja, nós sabemos. Aquela perseguição, até que muitos não aguentam e acaba saindo. Quando sai para outro ministério, beleza, está continuando fazendo a obra. Mas aqueles que vão para o mundo, a obra ali para. Não é isso? Então muitos vão para o mundo, então a obra para. Mas quem jogou lá fora? Quem estava dentro da igreja perseguindo, e o ministério dormindo, e o anjo também. Não é isso? Porque ele sempre dorme, diz que não está vendo nada, não sabe de nada, mas está sabendo e está vendo, mas diz que não sabe de nada. Sabe como é que é? Aquela mesma conversinha que nós conhecemos de sempre. Mas vamos lá. A obra parou. Parou a obra. Mas Deus é misericordioso, porque decreto dele tinha que se cumprir a palavra que foi falada lá no versículo 1.
né, proclamado pelo profeta Jeremias, tinha que se cumprir a segunda parte. Qual é a segunda parte? Construir e plantar. Então tinha que acontecer. Deus vai lá, o que faz? Levanta 2 profetas, Ageu e Zacarias. Foi até o povo e mandou, volta a construir. O povo teve que voltar a construir. Por quê? Porque a obediência, irmão, louvado seja Deus, é uma coisa fundamental na presença do Pai. A Bíblia fala lá em Ezequiel capítulo 36, do verso 27, relata assim, que o Senhor, olha só, que o Senhor dá o teu espírito para aqueles que agirem segundo o teu decreto e obedecem a tua lei. Olha só, então Deus só dá o teu espírito, que nós sabemos que o dia de hoje é o Espírito Santo, para aqueles que agem segundo o seu decreto e obedecem a sua lei. Então Deus não dá o teu espírito para rebelde. Deus não dá o teu espírito para qualquer um que fica na igreja pulando Jesus Cristo na causa, quando sai pela porta para fora, anda na lascívia. Faz pacto com ímpio, casa com ímpio, com ímpia. Faz aquela mistura toda no meio do povo. Como é que obediência é essa? Não tem obediência, é mentiroso. Tá lá falando em línguas estranhas, louvando em línguas e outras coisas mais, entregando profecia, quando sai da porta para fora tá xingando. Falando blasfêmia, vivendo na contenda, na fofoca e na intriga. Que espírito é esse que está aqui daquela pessoa? Então nós temos que ter visão de água, irmão, e conhecer a fonte, né? Porque a Bíblia fala, irmão, fonte de água doce, não pode rolar água salgada. Como que um ser vai rolar 2 fontes? Que espírito é esse, irmão? Então você tem que ter visão espiritual para você não cair em espírito de engano. E muitos caem em espírito de engano. Nós temos que conhecer a fonte. Olhar direitinho, ver como é que é a tua casa. Por quê? Esposa submissa, filho obediente. Como que é a casa? A geladeira não pode estar no banheiro, não. A geladeira tem que estar no teu lugar, que é na cozinha. O fogão não pode estar do lado de fora, não, irmão. Lá no quintal, na porta no quintal, na porta do portão, lá em frente ao portão, não. Tem que estar no teu lugar, na cozinha. Não é isso? Então tudo tem que estar no teu lugar certinho. Porque a Bíblia fala sobre isso. Você não consegue dominar a sua casa, como é que tu vai dominar a igreja? Como é que você vai ter um controle, uma administração na igreja? Então, amado, então você vê que desde aquela época, os sacerdotes, a galera também que diz ser homens de Deus, mulher de Deus, não eram muito obedientes. No dia de hoje, você vê o espírito de engano tomando conta, né? Anfrocatu e outras coisas a mais, diz que é Jesus na terra. Mas vamos lá para a palavra, né? Vamos voltar aqui para a palavra. Aí, então, eles voltaram para obedecer. Também você encontra lá em Atos Apóstolos, capítulo 5, verso 29, que diz assim, né? Ele fala assim, antes obedecer a Deus do que os homens. Olha só. E o nosso Deus, ele dá o teu espírito para aqueles que obedecem. E nós somos testemunha, quer dizer, os discípulos eram testemunha, que Deus realmente dava o seu espírito para aqueles que obedecem. Não é para quem não obedece, não. Pula do meio da igreja, planta bananeira, dá aviãozinho, ioiô dentro da igreja, mas não obedece de jeito nenhum. Não vem numa escola dominical, não vem no culto de ensino, né? Aí quando chega no meado de outubro, tá todo mundo dentro da igreja. Por quê? Porque sabe que dia 31 de dezembro para o dia 1º é mudança de cargo. Aí estão tudo lá, Jesus na terra, mistério profundo, olha como que eu amo a palavra de Deus. Por quê? Para não perder o cargo, continuar no cargo, né? Aí eu pergunto, o anjo não tá vendo isso? Claro que tá vendo, né? Mas às vezes é ovelha gorda, é família, sabe, aquela pessoa fluente na igreja, então não vai mexer, né? É melhor ele ganhar um pouquinho dele na manciota, sem ter problema, do que ele fazer a vontade de Deus. Nós estamos vendo no dia de hoje, então continua a mesma bagunça, né? E aí onde fica a glória de Deus? É o que aconteceu em Judá. Foi-se a glória de Deus, né? Então tem que reconstruir a vida espiritual, foi isso que Deus fez. Vou reconstruir a vida espiritual de Judá, porque desse jeito que tá não pode ficar. Louvado seja o Senhor. Então o povo voltou a construir o templo. Vieram, né, para construir, papai foi levantando, foi fazendo e terminou a obra. Terminou a obra. Mas antes de terminar a obra, eles mandaram outra carta para parar. E essa carta chegou na mão do rei Dário. Por quê? Porque o rei Ciro morreu, aí veio o Xerxes, mandou parar a obra voltou, Xerxes morreu, quem subiu o trono foi o rei Artaxerxes, chamado também de Longimano, né? Por quê? Longe, né? Porque
Longe porque era longo, a sua mão direita. Longimano porque era mão. Então a mão direita dele recebeu esse apelido carinhoso naquela época, porque a sua mão direita era maior do que a esquerda. Entendemos esse mistério, né? Aí ele levou esse apelido. E ele ficou no lugar do pai. Mas só que essa carta chegou na mão do rei Dário. E o rei Dário foi olhar, aí falou assim, ó, eles falaram, não, quem mandou nós construirmos, né? Foi o rei Ciro. Está lá no decreto do rei Ciro, porque esse templo foi destruído por Nabucodonosor. Então ele destruiu o nosso templo e o rei Ciro mandou nós construirmos. Então mandaram outra carta, da mesma coisa, a mesma rebeldia e tal, e fala, mas só que aí já usaram falando que era o decreto do rei Ciro. O rei Dário foi lá num pergaminho babilônico, achou o decreto e mandou construir. Não, ninguém vai impedir a obra, deixa a obra ser construída. E tem mais, pega o dinheiro do cofre real, ajuda na construção e vocês também vão ajudar. Não deixe faltar nada. E tem mais, se qualquer cidade circunvizinha, qualquer povoadozinho aí ou qualquer um vir atrapalhar a obra do templo dos judeus e da cidade, será morta a espada. Olha como que Deus dá vitória. Precisa sair da igreja porque meia dúzia lutou contra você? Meia dúzia de gado pingado lá, que não tem pacto com Jeová, tem pacto com o inimigo. São quizumbeiros, tumultuadores, que diz que está cheio do Espírito, fala em mistério e tudo, mas você vê que não tem nada de Deus na vida, você vai dar ouvido à voz do diabo ou vai dar ouvido à voz de Deus? Tu tem que dar ouvido à voz de Deus, rapaz. Continuar dentro da igreja, clamando a Deus, jejuando, porque a vitória veio, a vitória não veio. Não importa o tempo que durou, mas veio a vitória. Não importa que passou década, podia ter passado até século, mas não veio a vitória. Porque tudo é no tempo de Deus, não é do tempo dos homens, é no tempo de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus que proclama tudo, Deus que faz tudo. Aleluia! É Deus que controla tudo, está tudo no controle de Jeová. O que é para acontecer, vai acontecer, porque é bíblico. Aleluia, mas não pode nós sairmos do local aonde Deus nos colocou e nem abandonar, nem pegar a mão, meter a mão no arado e olhar para trás. Deixa essa turminha, que essa turminha vai receber o que tem que receber. Porque Deus é o nosso vingador, é Deus. A nossa parte é orar, é clamar, é buscar e deixar Deus fazer o resto. Porque o nosso Deus é Deus do impossível. Louvado seja Deus. E aquele que busca a Deus, irmão, nunca vem de mão vazia. Aleluia, porque Deus não deve nada a ninguém, ele sempre, né, ele tá ali, é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, aleluia, ele é socorro bem presente na hora da angústia, meu irmão, aleluia, ele é o nosso general de batalha, o leão da tribo de Judá, é ele que peleja por nós, para nos dar a vitória, amado, e deu a vitória. É como Davi falou, prepara uma mesa, Senhor, perante meus inimigos, para que eles venham cear comigo a minha vitória. Porque o inimigo teve que ajudar a construir. O templo foi construído, pronto. O povo comemorou, o inimigo estava lá também comemorando, vai fazer o quê? Vai se levantar contra? Vai morrer. Então teve que entrar no meio da festança, mesmo não gostando, rangendo os dentes, mas teve que estar ali no meio da festança, né? O sacrifício, dar tudo a Deus, aquele mistério profundo, louvar seja o Senhor dos Exércitos. Mas precisava alguém administrar o templo. Chega a hora do rei Artaxerxes trabalhar. O rei Artaxerxes pega, chama quem? Esdras, que estava em cativo. Esdras, que foi no ano de 465 a 425 a.C., foi comissionado pelo rei para ir a Jerusalém tomar conhecimento das condições civis e religiosas da comunidade judaica, tomar conta do templo. Olha só, que maravilhoso. Quem era Esdras? Esdras, descendente de Arão, o grande sacerdote, também está na Bíblia escrito. E quem era Esdras? Qual é o conhecimento de Esdras? Esdras era mestre na lei judaica, que é o Torá. Traduzindo do grego pela Septuaginta, para nós, é os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né? Que é o quem? É Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, ó, ele era mestre, ele era capacitado.
na lei de Moisés, lei mosaica. Aí o que acontece? E o rei Artaxerxes vira para ele, olha, faça tudo que o teu Deus mandar. Escolhe líderes para você botar lá dentro, sacerdote, para trabalhar também, os serviçais, a arrumação do templo, não é isso? Soldados para cuidar do templo, proteger, não é isso? Escolhe tudo, por sua conta. Queima sacrifício ao favor do teu povo e ao favor de mim e dos meus, para que o teu Deus venha nos abençoar. Olha só. E mandou ele ir. E pode levar quem quiser ir contigo. Pensa bem. Ele pegou os amigos, a turma toda e vamos embora. Vamos voltar para a nossa pátria. Porque lá nós vamos tomar conta do templo. Chegou lá, o que ele fez? Queimou sacrifício. Fez aquela festança toda. Mas ele esqueceu de uma coisa. Ele tinha que dar ensinamento e ele não deu. Ele tinha que dar o ensinamento. E ele não deu o ensinamento. Ele fez festança, queimou sacrifício, agradeceu, mas na hora do ensinamento ele não deu, ele não prestou atenção, ele não visualizou. Ele deixou ser levado, né, pela emoção. Deixou a emoção tomar conta dele. Porque parente de Arão, ali, ó, da descendência, tomar conta de um templo, poxa, ser um sacerdote, ele deu que já era sacerdote, mas ser um sacerdote conhecido, nomeado. Poxa, então podemos até dizer que ele deixou o poder subir a cabeça. E a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, verso 8, que quem é dominado pela carne não agrada a Deus. Aí você vê quantos aí, ó, em cima e embaixo do púlpito são dominados pela carne, conforme foi falado, pula no mistério, fala em língua, mas só Jesus na misericórdia, para ser misericórdia, dominado pela carne. Não é isso? E lá em Provérbios, né, do capítulo 16, verso 2, que fala que todo o caminho do homem lhe parece puros, mas o Senhor que avalia o Espírito. Então quem avalia o Espírito é Deus. E lá em Deuteronômio fala, né, o Senhor falando para Moisés, que quem ia levantar os líderes para colocar no meio do povo seria Deus. Então a obrigação de eles é passar o ensinamento, observar a situação, fazer um levantamento e clamar a Deus, aproveitando o sacrifício que está sendo levantado ali de adoração, clamar a Deus para Deus revelar quem ele deveria botar lá como sacerdote, quem deveria trabalhar em cada posição do templo. Mas ele não fez isso. Não deu ensinamento, não perguntou a Deus. Mas aconteceu algo, né? Porque os sacerdotes, amado querido, eles já vinham desobedecer conforme foi falado, vai ser repetido. Há muito tempo. Portanto que Deus fala lá tanto em Êxodo como em Deuteronômio, que não era para fazer altares tão altos, com degraus também tão altos, para que não viesse mostrar a sua nudez, e eles não obedeciam, eles continuavam fazendo os altares altos. Até que Deus chegou também em Deuteronômio, pediu, quer dizer, em Êxodo, pediu para que eles viessem fazer calção e colocar por baixo. Porque eles não obedeciam e mostravam a vossa nudez. E também pediu que fizesse também para as mulheres. E deu um decreto ainda, que quando entrasse na tenda sagrada, que, né, no santo e no santo dos santos, deveriam usar os calções, senão Deus mataria. Então você vê que eles não tinham uma obediência. Se Deus falou que tinha que entrar na tenda com calções, significa, mesmo Deus mandando fazer, eles não usavam. Dá para entender que eles não usavam, não era muito de usar. Mas lá dentro da tenda e no santo do santo tinha que colocar, senão morreria. Então você vê que não era muito de obediência. Então quando ele fez toda aquela festança, era para ele clamar a Deus, Deus ia revelar. Ele não fez isso. Simplesmente ele olhou no meio daquela festa toda, viu que não tinha um sacerdote, nem o levita estava lá. Ele mandou buscar. Traga aqui, ué, cadê eles? E eles vieram. Então ele viu que tinha uma coisa errada, irmão. Como é que numa comemoração de um templo, o levita e o sacerdote não estão lá para ajudar a comemorar? Não tem alguma coisa de errado? Pelo amor de Deus, né? Aí mandou buscar, chegou depois, eles já ungir os homens para trabalhar. Aí o que acontece? Levanta um no meio do povo e fala, olha, Esdras, esse sacerdote levita aí, eles não se guardam, os líderes do povo, eles não se guardaram na lei mosaica, não. Casaram com as estrangeiras, com as cananés, jebusitas, com as egípcias, com as romanas. Aí eles, então, no capítulo 9, cai de joelho chorando, falando por causa de que a desgraça chegou em Judá. Porque o povo se misturaram, não obedecia a Deus, então Deus castigava o povo com guerras, com fome, com seca, né? Por causa disso, porque a consequência do pecado tem que ser paga.
E o povo então sofria daquela forma, não é isso? Então ele confessando a Deus, aí tu chega lá no capítulo 10, né? Ele confessando a Deus, chorando de uma forma tão sobrenatural, e foi uma coisa verdadeira o sentimento dele, que diz assim: enquanto eles estavam orando, capítulo 10, versículo 1, que enquanto eles estavam orando e confessando, olha só, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se volta dele, eles também choravam amargamente. Então era um choro, uma confissão verídica. Por quê? Porque ela vem de dentro para fora. Então todo o sentimento verdadeiro, ele vem de dentro para fora. Não é de fora para dentro, não. É de dentro para fora e vem ato de confissão. Por quê? Porque você começa então a pedir misericórdia e perdão pelos atos. E ele começou então a falar ali, aquilo ali contagiou os demais, que os demais então começaram a chorar. Os homens mandaram suas mulheres estrangeiras embora, pedindo carta de divórcio, você encontra na palavra também, pedindo carta de divórcio. Aí a glória de Deus então desceu ali de uma forma tão maravilhosa que eles fizeram o quê? Prepararam um púlpito, deram a palavra na mão de eles e falaram: agora vocês nos ensinam a palavra de Deus, que era a lei mosaica, porque ele era mestre. Olha só como é que as coisas começaram a melhorar. Ele então começou a ensinar a palavra de Deus, levantou um sacrifício ao Senhor, né? Isso aí levantou aquilo que Deus mandou levantar, não que era da vontade dele, porque ele deixou ser dominado pela carne, pela emoção daquela situação ali, deixou, né, que a carnalidade, a emoção falasse mais alto do que o espírito, e aquilo desagradou a Deus. Então quando ele começou a fazer então a vontade de Deus, tudo deu certo. Por quê? Porque Deus não aceita o divórcio, então a glória de Deus desceu, as mulheres, né? Isso a Bíblia não relata, mas através de alguns estudos, relata que as mulheres voltaram com teus filhos, aceitando esse Deus, vivendo conforme Deus manda. Por quê? Porque Deus não tolera o divórcio, não aceita. Então aquilo fez uma comunhão, a glória de Deus desceu, porque se você pegar a palavra de Deus, né? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 1, você vai ver quem? Que Timóteo, né? Ele era filho de grego, com uma judia, mas fala que era uma judia convertida. Então tinha que ter alguém convertido para que a sua descendência viesse ser considerado judeu. Então tinha que ter alguém convertido. Então não era bagunça. Deus nunca aceitou mistura, entendeu? Por isso que a Bíblia fala que não é para misturar, porque é mais fácil nos tirar do que nós trazermos, não é isso? Para a presença dele. Aí deu o quê? Deu quando Neemias chegou lá, conseguiu construir o muro em 52 dias. Por quê? Porque a vida social e espiritual foi estabelecida em Judá, para se cumprir a palavra que saiu da boca de Jeremias, mandada por Deus. Então precisamos no dia de hoje, isso aí, irmão, entendeu? Reconstruir novamente o templo de Deus, a nossa vida espiritual e social, para que Deus venha trabalhar dentro do templo, para que venhamos ganhar alma para Cristo, as curas, os milagres, venha tudo acontecer, porque senão fica aquele decreto, amém? E que Deus nos abençoe, que os irmãos divulguem essa pregação, se teve algum erro me perdoe em nome de Jesus, e que o